motivação. E hoje com a Lene Goettner, pronunciei certo? Goethe, ó. Começamos a ser Goethe, chique. Isso. Ela que já foi muito tempo empreendedora, vai contar um pouquinho pra gente dos desafios sobre esse percurso todo e hoje ela lida com muitas mulheres de sucesso. Bem-vinda à Motivação, Lene. Obrigada, Tamaris, pela oportunidade de ter me convidado. E vamos conversar um pouquinho sobre esses desafios, né? Com certeza, tem muita coisa aí para falar. Eu acho que grande empreendedor, micro, todos passam por desafios, né? Exatamente, muita gente passa e muita gente não tem o auxílio, muitas vezes, que quem já passou, né, pelo todo o processo. Se identifica, né? Exatamente. Sabe do que o empreendedor tá falando, né? Exatamente. E quanto tempo tu foi empreendedora? Mais de 20 anos. Mais de 20? E qual era o segmento que tu tinha? Eu tive alguns segmentos. Posso falar eles? Pode. Eu trabalhei muito tempo com artesanato próprio. Eu desenvolvi o artesanato, mais de 7 anos. Também trabalhei na área da gastronomia, com bolacha, pães, geleia, bolacha de mel com chocolate, que era muito pedido na onde eu morava. Eu morava na região oeste. E lá era muito bem procurado esse produto. E quando eu vim para Blumenau, esse carro-chefe ainda não foi aceito aqui, por causa do calor, né? Chocolate derrete tudo. Aí eu tive que inovar, porque eu sou empreendedora, eu não consigo ficar sem fazer alguma coisa. Exatamente, aí foi o que eu desenvolvi, o artesanato, que era aqueles artesanatos em tecido, guirlanda, aquela maravilha que eu amava fazer. E sempre eu tive ali sendo empreendedora, só que eu fui descobrir que eu era empreendedora há pouco tempo. Lá atrás eu fazia uma atividade que eu precisava, desenvolver alguma coisa para ajudar na renda familiar. E isso tá no sangue, sempre vender alguma coisa. Então esses 2 produtos que eu te falei foram o que eu mais tempo eu vendi. Mas eu já fui consultora da Mary Kay, mas a área que eu mais atuei foi quando eu criei o meu próprio produto. Quando eu inovei na minha própria área de autoria mesmo, minha, né? Então, foi onde eu criei o produto, foi onde eu desenvolvi, onde eu trabalhei. Eu vesti a camisa da empresa e corri atrás. Não é porque depois que tu pega uma outra área, que tu não... Só que você tem um limite, né, de ganho. Então, você acaba parecido com o CLT. Sim. Então, eu gostava mesmo quando eu criei a minha própria marca. E desafiador também, né? Com certeza, muito. Porque quando tu cria, tu tem que ver todas as áreas de uma empresa. Quando tu é CLT, não, né? Não que tu faça só o teu, né? Eu sempre falo assim, o teu ambiente de trabalho, tu até pode tirar um pó, né? E tu não é contratado para tirar o pó. Não, exatamente. Mas é aquela coisa, tu é o empreendedor, tu tem que olhar a compra, a venda, o faturamento, objetivos, o crescimento. Exatamente, tem que olhar tudo. Cliente. Tu é 1001 utilidade na empresa. Ela faz tudo. Exatamente. E na época que eu comecei a empreender, que eu era vendedora, que eu entendi que o que eu fazia era fazia parte do empreendedorismo, lá eu não tinha celular, eu não tinha WhatsApp, lá era bater de porta em porta, eu andava muito na rua. Hoje é muito prático você pegar o celular, postar no Instagram, ficar esperando o cliente vir até você, te ligar. E na minha época foi muito mais desafio. E que nem tu falou, eu cuidava de tudo. Eu comprava a matéria-prima, eu produzia, eu embalava, eu vendia, eu cobrava. E era todo um processo que eu tinha que desenvolver. Hoje muita gente também faz isso. E tá tudo certo, mas chega um ponto que você não dá conta e você precisa de ajuda. Senão você acaba patinando e não indo aonde você acaba ficando só com a visão aqui, né? Você tá na produção. Exato. E às vezes não você deslumbrar o que pode ser feito mais. Exato, né? E tem que delegar tarefas, porque senão tu se desgasta. E se desgastando, você chega a um ponto que você diz assim, não quero mais, não deu mais. Só que empreendedora não pode desistir, né? Não pode ser, às vezes tu pode até dar 3 passinhos para trás para pegar um pouco mais de impulso, né? De uma forma diferente, mas sempre persistir, né? Exatamente, é o que eu sempre falei. Eu lá atrás, eu não tinha essa oportunidade, essa opção de desistir. Ou era eu fazia ou eu fazia. Então, porque eu queria dar um futuro melhor para meus filhos, eu queria dar um futuro melhor para mim, para minha família. Eu queria comprar um carro novo, eu queria comprar um carro melhor, sair da cidade onde eu morava, e para isso eu tinha que fazer alguma coisa. Ou eu ficava dependente de trabalhar no comércio,
ou porque eu era da área da saúde lá também, trabalhava no hospital. Só que era muito difícil conseguir. E o salário era tão pouco que você quer algo mais, você quer que teu filho tenha algo mais. Então, ou você faz, ou você faz. E esse algo mais não é nem só em termos financeiros, é o algo mais é a presença, né? Exatamente, é a qualidade de vida para o teu filho. Você tá ali de manhã, não precisar que ele saia do aconchego ali familiar, levar para uma escolinha. Não que seja ruim jamais, mas se você tem a oportunidade de ficar com teu filho, sair com ele para passear no parque, dar uma qualidade de vida, isso é gratificante. Demais, né? Demais, exatamente. Meu Deus do céu. E quantos anos tem teus filhos? Um tem 15, eu tenho 21. Nossa, já estão bem grandinhos, Sim. Né? Então, eu comecei a empreender quando o de 21 tinha 1 aninho. Foi uma fase bem difícil, tá? Ele tinha 1 aninho, não é fácil. Sei bem então, como é que é. E na época eu não tinha creche, porque eu não tinha trabalho CLT. Então, a gente morava numa cidade onde eu tinha recém-formado na área de enfermagem. E eu não tinha condição de... Não é que eu não tinha condição, não tinha vaga de emprego nos hospitais da região. É porque cidade menor, às vezes as vagas estão tudo preenchidas, né? Exato, e lá ninguém pede a conta. Ninguém sai do emprego, não sei se é aposentado ou por um atestado, alguma coisa assim. Então, foi muito difícil. Aí eu comecei a perceber que eu precisava fazer alguma coisa. E eu sou uma pessoa muito inquieta, eu não consigo ficar parada. Não consigo ficar esperando algo vir. Vinde a mim. Vem pra mim, dinheiro. Não, eu tenho que fazer alguma coisa. Até porque eu aprendi muito com os meus pais também. Sim. A minha família sempre foi humilde, sempre foi mais pobre, sempre não teve condições. E eu queria algo mais pra mim, eu não tive. E a minha cabeça sempre ficava pensando, eu quero algo mais, eu quero inovar, eu quero ter condições de ter tal coisa. Só que o ambiente que eu estou inserido aqui com os meus pais não vão me proporcionar algo que eu quero. Então, eu preciso sair daqui. Sair da zona de conforto. Não que eles fossem pessoas ruins, jamais. Só que o ambiente que eles estavam, não estavam... a mente deles... Não ia proporcionar aquilo que tu buscava, almejava, né? Exatamente. E eu já queria vender já desde quando eu era criança, eu lembro bem. Então, eu falei outro dia, eu acho que eu já nasci vendendo. Um pouco estranho, né? Mas a minha mãe ia muito em clube de mães e eu acompanhava ela. Então, eu ficava olhando as meninas fazer o crochê, o tricô, e eu queria fazer. Só que minha mãe não deixava. Então, eu acompanhava... Vai furar com agulha. Isso, vai furar com agulha, vai machucar o dedo, vai cortar. Tem até uma marca aqui, ó, que eu cortei, porque eu era muito inquieta, eu queria fazer. Então, isso, ela, de certa forma, ela me barrando, ela me deixou com mais vontade de sair daquele lugar. Então, os pais vivem lá ainda? Sim, meu pai já é falecido, já tem 10 anos, e a minha mãe continua lá ainda, na cidade. Mas ela sempre foi, assim, batalhadora no perfil dela, mas nunca conseguiu chegar mais longe, até porque talvez as condições até de mentalidade. Até porque às vezes assim. Gosta dessa vida, no estilo. Porque eu sempre falo assim, a maior riqueza é a pessoa gostar daquilo que ela vive. Exato. Né? Ela está vivendo, eu quero isso, eu almejo isso. Porque tem gente que almeja tantas coisas, mas não vive aquilo. Só almeja. Passa uma vida só almejando. E tem medo, né, de sair do lugar. Tem medo de sair do lugar. Porque quando eu tava lá, a gente morava em Caçador, eu vendia as bolachinhas de mel. E eu, atendendo as clientes, muitas vezes a cliente falava assim... Porque eu sou muito de comunicação, eu sou muito comunicativa. Eu converso bastante. Eu, às vezes, levo puxão de orelha, né? Porque eu falo demais. E eu chegava para minhas clientes e perguntava, e aí, como é que tá, tal? E daí, tipo, algumas me falavam assim, minha irmã tá lá para baixo, lá em Joinville, lá em Blumenau, lá em Floripa, tá fazendo a vida dela, já comprou um apartamento, e a minha cabeça assim, eu preciso sair daqui. Porque ali eu tava vendendo, eu tava conseguindo fazer o que eu queria, mas eu queria mais. Eu queria sair daquele lugar, porque eu queria mais. Eu queria conhecer mais pessoas, mais clientes, vender mais. E foi que eu falei pro meu esposo, vamos embora. Aí teve uma oportunidade, a gente veio para cá. Eu fiz o concurso público em Blumenau, fui chamada e a gente veio morar para Blumenau. Que bacana. Só que o concurso público eu fiquei por 5 anos e eu pedi exoneração de 2 concursos. 2 concursos públicos eu pedi exoneração, porque eu não estava ainda no lugar que eu queria.
que eu queria empreender, eu queria ser empreendedora, eu queria ter minha própria marca, eu queria vender, eu queria atender cliente, eu queria ser independente, sabe? Eu posso acordar cedo, eu posso dormir tarde, mas eu fazer o meu horário, eu fazer as coisas acontecer do meu jeito. Então, às vezes eu escuto assim, algumas amigas, Deus, tu é doida sair de 2 concursos públicos? Gente, tá tudo certo, não era pra mim, não era o que eu queria. Eu fui, me ajudou, foi ótimo, me impulsionou. Comodismo não tá no Não, teu vocabulário, não. no teu dicionário. Não, até porque eu saí de casa às 6:30 da manhã, muitas vezes, chegava meia-noite em casa, porque eu tinha 2 empregos, 2 concursos, e eu não via os meus filhos, eu não via eles. Então, eu comecei a analisar, eu tô voltando para uma vida que eu não quero. Eu quero ver meus filhos, eu quero poder buscar eles na escola. Eu quero levar eles no parquinho, eu quero levar eles na consulta no meio da tarde, sem ter que falar para o meu chefe, dizer, eu preciso sair ou levar um atestado. Então, eu queria essa vida mais tranquila, essa liberdade, exatamente. Então, muitas pessoas, elas não são livres, elas precisam ir para o trabalho, elas precisam ir. Não é porque elas gostam, desejam, almejam aquilo. Exatamente. E o que eu sempre digo assim, às vezes tu é CLT, não precisa tu sair do CLT para empreender. Tu pode ir devagar. Eu fui CLT por mais de 10 anos. Eu trabalhei vinculada, mas sempre vendendo. Nenhuma fase da minha vida eu acho que eu não vendi. Entende? O que é vender o tempo todo. Eu falo 20 anos de empreendedora, mas eu fazia muita coisa antes, sem vender. E o que é vender para ti? É atender o cliente, é atender uma necessidade. É saber o que o teu cliente precisa e você buscar aquilo que ele precisa, sem forçar nada. Entende? Porque a venda... Proporcionar uma experiência. Isso, uma experiência. Eu sempre falo, é uma experiência, não é você forçar. Compra esse copo porque ele é bom, ele é bonito e ele vai te atingir a tua expectativa. Tu comprou, ele nem te atingiu nada e você só foi impulsionado porque eu estimulei. Não. Compre esse copo porque ele vai te ajudar, você precisa, isso, aquilo, tal. Você gerar valor no produto e você fazer que aquele cliente te indique, que é o que eu uso. Hoje eu trabalho muito isso, o network, a indicação, a reciprocidade. Então, eu falo assim, eu atendo um cliente como se eu estivesse sendo atendida por mim. Então, eu gosto do meu atendimento. Fazer o cliente se sentir bem com a venda, com a compra. Entende? Nada forçado. Sim. Sempre pensando nisso. É aquela coisa, uma experiência para a pessoa que está ali, né? Recebendo, levando o produto, ou que seja um serviço. Exatamente. E eu agradeço muito, porque tenho muito cliente hoje que... Até lá de caçador mesmo, que lembra, que menciona às vezes no Instagram. Eu te achei, lembra que tu fez isso aqui pra mim. Outro dia eu recebi uma fotinha de um artesanato que ela me mandou todo velhinho já, assim. Ela já... Então, assim, ela agradeceu porque foi útil pra ela. Então, assim, o cliente muitas vezes ele diz assim, Lene, o que tu acha que seria interessante? E tu falar a realidade pro teu cliente, não forçar. Que é o que muita gente hoje força a venda. Que a gente vê muito hoje. Isso. Às vezes tu veste uma roupa, tu tá vendo que não ficou legal, ficou apertado. Aí o vendedor chega e diz assim, ficou linda, maravilhosa. Tudo fica lindo. Gente, não faz isso. Tudo fica lindo. Tudo fica lindo, mas tu não precisa vender por força. Tu tem que vender por atendimento ao cliente. Porque se tu vender por impulso, teu cliente não vai voltar. Não. E essa é a pior coisa pro comércio, para quem tá empreendendo, para quem tá vendendo. Não force, porque tu não vai ter o cliente de volta. E ele ainda vai sair falando mal do teu atendimento e mal da tua empresa. Bem, isso não é legal. Gente, é difícil. Lidar com pessoas é um pouco difícil, né? Que tu tem que saber lidar, porque nem todo cliente é igual ao outro cliente, então... E qual foi o teu maior desafio, assim, na parte de empreender? Olha, o maior desafio... Eu não sei se eu chamo de desafio ou o que seria, mas vamos dizer assim, pra mim, na época, como é que eu vou dizer assim? Eu não tinha meios próprios para me locomover, vamos dizer assim. Dependia ainda de alguém. Isso, sim, dependi muito tempo. Os meus 15 anos, eu casei com 18, eu comecei a empreender com 20 ali de filho, né? Então ali os primeiros 7 anos, eu não tinha carro. E a gente morava no sítio. Então ali foi uma fase mais difícil para mim, porque assim... Dava 18 quilômetros até a cidade. E eu precisava entregar mercadorias, bolacha era sempre fresquinha. E todo dia eu
eu tinha que estar na cidade. Aí o meu pai, ele nos ajudou, a gente comprou um carrinho mais simples e tal. Sim. E eu acabava indo, levava meu filho para a escolinha, deixava e fazia. Só que o carro, ele era um carrinho velhinho, ele me deixava na mão. Ele ficava no meio do caminho, eu tinha que empurrar, eu tinha que abandonar ele. Então, essa fase foi um pouco mais difícil até eu entender que eu precisava comprar algo diferente. Mas não demorou muito, a gente conseguiu com muito trabalho e isso facilitou muito. Agora, sim, outra dificuldade, eu posso dizer que a gente tem muitos desafios. Os desafios do não, a gente encara os nãos, né, da nossa vida. Mas eu digo assim pra ti, eu não tive tanto desafio pra te falar agora, tá? Que eu sou uma pessoa... Tu não vê eles como um desafio, tu viu eles como um meio de oportunidade para aquilo que tu almejava. Exatamente. Porque o sábio é aquele que sabe agradecer todas as situações da vida, né? Porque de alguma forma ele tá evoluindo, aprendendo com aquilo. Uhum. Tá usando a favor dele, né? Muitas vezes, nossa, cheguei atrasada, peguei um trânsito. Mas é um livramento em alguma coisa. Sim. Quantas vezes tu teve que, às vezes, deixar o carro lá ou empurrar, não aconteceu alguma coisa lá no caminho. Exatamente. E quanto tu é agradecida por ter um carro, às vezes, simples, né? Porque, às vezes, tu vê o carro nobre de hoje, futuramente ele é simples. Exatamente. Né? O que é o nobre, o que é o simples? Em que fase que ele é? Tantos carros que são simples hoje valem milhões. Exatamente. Eu até quando estacionei o carro aqui, quando eu cheguei, eu estacionei do lado de um carro, que até eu postei outro dia lá no Instagram, marcou muito a minha trajetória, porque é até engraçado e ao mesmo tempo estranho que eu vou falar. Vamos dizer assim, a gente conseguiu comprar um carro zero, a gente tirou o nosso primeiro carro da concessionária, aquele carro cheirosinho. Cheiro de novo. Cheiro de novo, aquela história, né? Não vamos tirar o plástico, até aquela coisa boba, né? Mas eu tava tão feliz naquele momento que eu comprei um carro da Chevrolet e eu fui entregar bolacha na Volkswagen. Entende o que aconteceu? Eu estacionei o carro, aquela pessoa toda feliz, tal, desci do carro, subi nas escadas, de repente duas pessoas assim olhando na vidraça. De repente, quando eu passei por eles, de quem será que esse carro? Deu bem feliz, né? Porque eu tava empolgada, feliz com o meu sonho realizado. Eu falei, é meu? É seu? Eu achei estranho aquele comentário, né? Aí já logo o gerente me chamou e disse, olha, você tem 10 minutos para fazer a cobrança de quem tu precisa, mas se tu comprou com a concorrência, tu não tem mais o direito de vender aqui. Você entende o que é isso? Eu não pude mais vender na Volkswagen, meu Deus, falei o nome, Volkswagen na época. Gente! Entende? Eu fui banida, eu não fui proibida. Os meus clientes tinham uns que depois... E é aquela história, vou te chamar no WhatsApp. Não tinha WhatsApp. Era conversa mesmo, frente a frente do cliente. Então, muita gente eu demorei para receber, porque eu não conseguia chegar lá, porque eu era conhecida. Então, se eu chegasse na frente, o segurança lá do estacionamento, ele já pedia para mim sair. Então, eu achei assim, essa talvez foi uma das fases assim, que mais me fez pensar em desistir. Ali a fase dessas marcas são bem concorridas, né? Sim. Só que gente, eu era tão inocente que eu jamais imaginei que eu ia causar uma situação. Eu digo assim, que situação, né? De falta de conhecimento de um profissional. Nossa, que legal! Parabéns! O próximo tu compra com a gente. Exatamente. Algo diferente para te motivar, porque mas tu é um cliente com potencial que compra um carro zero. Então. Sabe, Lene, meu Deus, tu comprou um carro. Tu teve a ousadia de comprar na concorrência, em vez de comprar com a gente. Isso, faz uma brincadeira. Próxima, tu compra com a gente, menina. Pode ir lá vender esse carro agora e comprar um com a gente também. Exatamente. E diante disso, eu nunca tive carro da Volkswagen, acredita? Eu acho que isso mentalmente ficou. Eu nunca comprei, nunca tive. Entende o que é isso? Acho que as pessoas, elas não entendem que a mentalidade delas são bloqueadas para uma resposta muito... Mas tu vê, assim, às vezes não é nem as próprias marcas, né? Quem representa elas. Não, exatamente. A vezes, culpa não é a marca, é a pessoa que... Eu já tive de ambos, né? Gosto, tudo. E eu nasci no meio de carro, né? Então, pra mim, eu nasci no meio de carro, a família toda com um carro. Sempre um lado de carro, alguma coisa com carro. E nunca peguei zero.
Porque pegou zero, perdeu valor. É isso. Pegou zero e perdeu valor. Mas assim, acho que é o sonho de muitas amigas minhas já compraram carro zero. E eu vim dessa... E a cultura... É a minha cultura, como às vezes a cultura tua, né, de desejar um zero. Exatamente. E tá tudo bem. É que o teu é melhor, o meu é pior. Exatamente. É que, na verdade, na época, assim, eu vim de tanta frustração de carros mais antigos e velhos e caindo... De deixar na mão. Furar pneu, acabar a gasolina. Aquela vida difícil que eu acho que muita gente que você for conversar hoje que é empreendedora passou por isso, que hoje chegou ao topo do sucesso, conseguiu realizar. Teve essa fase de mais simples, pobreza, carro e tudo mais. E a gente almeja algo maior. E quando, tipo, o meu esposo, ele falou, vamos comprar um carro melhor, a minha cabeça não estava preparada. Não estava. Eu achava que a gente não ia dar conta. Exatamente. E quando ele falou que o banco aprovou e tal, eu saí feliz. Eu queria contar para a cidade inteira. Eu jamais achei que ia dar essa repercussão toda. Mas isso fez refletir que que o ser humano, ele tem crueldade, ele tem a maldade em si, nas palavras. Falta de bondade. Exatamente. Falta de bondade, falta de empatia. E tu falou topo do sucesso. O que é topo do sucesso? Topo do sucesso é chegar, realizar tudo que... Bom, olha, tudo não, porque a gente nunca, acho que consegue realizar tudo, né? Porque quando você achou que realizou tudo, tem mais um pouco, né? Sempre tem mais um pouco. Eu acho que sucesso é quando você tem uma condição legal, você olhar para trás e dizer, cheguei onde eu queria, porque você tem que ter metas, né? Você tem que determinar metas. Eu quero atingir 1 milhão na conta. Eu cheguei a 1 milhão na conta. Opa, agora eu quero mais 10. Então, você nunca chega no topo, né? Sim. Mas o topo, vamos dizer assim, para mim, vamos dizer assim, é sair da onde eu estava e chegar onde que eu imaginei. Que eu tinha uma vida simples, eu não tinha condição, e hoje eu tenho uma condição melhor, hoje eu vivo melhor, eu tenho uma família, eu posso dar para os meus filhos o que eu não tive. Acho que isso é sucesso. E os teus filhos, como é que eles te enxergam? Eles sabem dessa tua história? Sabem. O mais velho, principalmente, às vezes, né, o início conseguiu visualizar isso com mais lembranças. Eu acredito que eles não falam... O meu mais velho é bem quieto, né? Ele não é muito de falar, né? Mas ele sabe, porque a gente fala muito para dar valor para as pequenas coisas. Que nem tudo alguém chega na nossa porta e entrega. A gente tem que correr atrás. Então, hoje ele também é empreendedor, vamos dizer assim. Ele também tá no sangue. Tá no sangue. Ele trabalhou por pouco tempo no CLT, hoje ele trabalhou junto com a gente. O meu esposo também é empreendedor. Então, nós 3 lá em casa somos empreendedores. O outro ainda está no colégio e o mais velho já está com a gente. E ele enxerga muito isso, porque ele sabe que a liberdade de você não precisar vender o teu tempo por um valor simbólico, vamos dizer assim, muitas vezes, ele dá valor para isso. Ele diz assim, eu posso acordar tarde, eu posso dormir tarde, eu posso acordar a hora que eu quiser, mas eu determino o valor que eu quero ter e chegar. Então, eles enxergam muito isso e a gente faz questão de frisar isso para eles no dia a dia, para eles não esquecer da essência, né? Porque, que nem a gente fala, nem tudo que vocês têm hoje caiu do céu, meus filhos. Foi muito trabalho, não foi fácil. Foi muito, muito trabalho. Eu cheguei a trabalhar em 2 empregos, CLT. Na época que o meu esposo, a gente chegou assim, a gente queria sair do aluguel. Ele disse, vamos comprar um apartamento? Eu falei assim, nossa, como, amor? Eu falei, ele, não, a gente tem que só conseguir mais um emprego. Aí eu fui lá e consegui mais um emprego e tal, eu era empreendedora também. Só que eu vi ali que eu tinha mesmo que 2 empregos, a área do empreendedorismo empatava no valor. Sim. Então, foi ali que eu cheguei a um ponto que eu fui para os 2 concursos e eu abandonei porque o empreendedorismo estava me dando mais do que os 2 empregos. Olha só. E eu fazia o meu tempo. Eu podia trabalhar sábado, domingo, direto. Mas eu estava feliz. Estava com uma qualidade. Otimizando o teu tempo da forma que tu queria. Exatamente. Tava fazendo a escolha de eu quero trabalhar no domingo, eu não quero trabalhar no domingo. Mas são escolhas que nem tu falou, escolhas, né? Porque hoje as pessoas olham para ti e dizem, você teve sorte. Não, eu não tive sorte. Talvez a sorte estava ali junto. Eu tive a sorte de querer levantar da cadeira. Isso, eu tive a sorte de alguém dizer assim, levanta e vai trabalhar. Aí tudo bem, mas só sorte não. Eu tive muita força de vontade. Sorte que muita gente olha, né? Só olha o topo, no caso. Exatamente. Não vê o percurso. Não vê o final de semana que tu trabalhou
A noite o mal feriado. dormida. A noite mal dormida. Muitas noites em claro. Sair na chuva, esquecer o guarda-chuva. Isso. Então, isso pra mim é sucesso em base em tudo que eu passei e quero chegar ainda a algo mais. Que bacana. E hoje tu contribui com a vida de outras mulheres. Exatamente. A Mulheres de Sucesso até... ele é um movimento que nasceu bem naturalmente, né? Vamos dizer assim. Eu frequentei muitos eventos anos passados, ano passado, na verdade, e conversando com muitas mulheres. Isso jamais... não estava nos planos. Conversando com as mulheres. Eu sou muito como eu já falei, comunicativa. Gerar network, conexão, conhecer a história delas. E eu ia me identificando. E muitas delas, elas iam falando, tô com dificuldade disso, tô com dificuldade daquilo. E eu fiquei pensando assim, nossa, eu passei por isso. E pra mim foi... Sei como dói a tua ferida. Exatamente. E algumas delas assim, eu tô querendo parar porque... eu ofereço tanto meu produto e ninguém compra. Não sei se o valor tá muito alto ou o quê. E eu comecei a olhar para essas mulheres com essa dor. E comecei a pensar numa coisa que eu pudesse ajudar elas. E foi o que saiu Mulheres de Sucesso, os encontros. Olha só, e o Mulheres de Sucesso a gente vai falar no próximo episódio. Não sai daí, que tem muito mais com a Lene e mais uma convidada. Aguardem.